Só tem um jeito de passarmos pelas provas, por um momento de angústia, e o caminho é conhecimento, entendimento que procede da Escritura. Só tem um jeito de sair do buraco, com inteligência, com sabedoria bíblica e poder de Deus. Este é o tema do nosso devocional de hoje e também um pouquinho devocional de amanhã. Bom dia, graça e paz, privilégio estar com vocês aqui mais uma vez. A gente continua no nosso Salmo 73, que vocês votaram nessas urnas aqui que não são fraudulentas e elegeram o Salmo 73 e a gente vai continuar. Lembra o contexto do Salmo 73? O salmista invejou a prosperidade dos ímpios, por isso ele quase caiu da fé. Ele estava profundamente angustiado. O problema dele era este. O seu pode ser outra coisa, mas o caminho para sair dessa situação de angústia, para enfrentar os nossos sofrimentos, é sempre o mesmo. Conhecimento. Conhecimento. O buraco em que você se meteu pode ser diferente, mas a saída é a mesma. Conhecimento. E é isso que acontece aqui com o salmista. Até o verso 16, ele vai descrevendo seu calvário. E aí no verso 17 ele diz como que isso mudou. Até que entrei no santuário de Deus e compreendi o destino deles. Quando ele tem compreensão, ele começa a sair da angústia. O problema continuou, os ímpios continuaram aparentemente prosperando, mas ele já não estava mais no buraco. Então vamos lá, eles vão para esse culto, ele vai para o templo, o salmista, e aí ele compreende. Por quê? Porque a igreja é luz do mundo. Paulo vai dizer em 1 Timóteo 3,15, a igreja é coluna e baluarte da verdade. Veja o que ele diz quando ele entra na igreja, no templo. Ele não diz assim, eu entrei e me senti bem. Não, ele diz que ele entrou e compreendeu. Parece que hoje, boa parte das igrejas se resumem em se preocupar em te fazer sentir bem. Sendo que deveriam se preocupar em falar a verdade, porque você pode se sentir bem apenas ouvindo mentira. Apenas ouvindo mentira. Na realidade, inúmeras vezes, ao ouvir a verdade, de início, o que você se sente é mal. Você se sente mal. Pense, por exemplo, eu gosto sempre dessa ilustração do Paul Washer. Ele diz que ele foi... Seria mais ou menos assim, imagine que eu vá ao hospital com a minha mãe e o médico diga, olha, você tem essa doença. E se você não fizer isso, você vai morrer. Esse homem acabou com o meu dia. Eu ia jantar com a minha mãe depois dali. Esse homem acabou com o meu dia. É verdade. Mas ao falar a verdade, ter acabado com aquele dia, aquele doutor deu a única chance de salvação para a mãe dele. É exatamente isto que muitos pastores não estão fazendo. O culto, ao invés de ser um lugar propício para a verdade, é apenas um sedativo. Um sedativo. É o culto apenas para produzir sensações, alívio momentâneo. Tudo gira em torno disso. Uma pregação emocional. Até a musiquinha de fundo visa isso. Até a música, mexer com a emoção. Mexer com a emoção, tem uma musiquinha de fundo. Isso é terrível, é terrível. Eu vou lhe dar um exemplo disso. Eu nem vou citar o nome da pessoa, tentem adivinhar aqui nos comentários. Um pregador. Ele, na minha opinião, não é bíblico. É só pregação de consolo. Mas muitas vezes, quando você ouve esse pregador que eu estou pensando aqui, você ouve esse cara pregando, não é que você vai falar, poxa, olha, ele falou uma heresia hoje. Porque o consolo bíblico, o consolo é bíblico. Deus nos consola. A questão é que só fala sobre isso. A questão é essa. Você pode ser um herege falando apenas verdades. Você pode ser um herege falando apenas a verdade. Quando você fala apenas aquelas verdades que todo mundo gosta e quer ouvir. Então só prega sobre consolo. Só sobre isso. Você dá uma pesquisada, põe um tema assim aí, alguns pastores, você vai ver. O tema é só sobre isso. Sobre sua autoestima, sobre você estar triste, só sobre isso. E aí, um desses pastores, desse segmento só do consolo, uma vez um ator famoso, um artista famoso, fez uma burrada, cometeu um pecado, aí todo mundo descobriu, e aí o cara ficou mal. E aí, o que acontece? Logo em seguida, esse ator, que havia cometido um pecado, todo mundo ficou sabendo,
publicou um vídeo desse pastorzinho aí. Um vídeo do quê? Tipo assim, Deus é com a gente, não importa o que aconteça, e Deus é conosco. E aí o que aconteceu? Aquele ator depois continuou em sua vida de pecado. Depois que passou a tempestade, ele continuou. Então, muitas e muitas vezes, o que o falso pastor faz é exatamente isso. Ele te provê alívio momentâneo sem arrancar a doença, e você continua doente. Isso vai te matar. O falso pastor, ele provê alívio, mas não trata do pecado. Resultado, a pessoa continua em pecado, mas aliviada. Agora, ela continua perdida. Seria mais ou menos assim. Eles estão indo para o buraco, mas estão meio atormentados. O falso pastor, ao invés de se preocupar com o maior problema, que não é o fato de que elas estão angustiadas, o problema maior é que elas estão no caminho errado. E é por isso que elas estão angustiadas. Mas o falso pastor faz o quê? Ele leva aquelas pessoas a mudarem o caminho? Não. Ele apenas provê consolo a elas. E agora, elas apenas aceleram sua ida ao precipício. Por quê? Não tem mais angústia, porque o falso pastor propiciou a elas consolo. Propiciar consolo a homens que estão indo para buraco é a maior atitude de desamor. Existe isso? Eu estou inventando um neologismo aqui. É a maior falta de amor que alguém pode ter. Um médico que dá um remedinho para que a pessoa se sinta bem na hora, sem tratar a doença dela, é um péssimo profissional. É isso que muitas igrejas se tornaram, um spa. Um lugar para você recarregar as baterias para durante a semana. Só isso. Por isso Karl Marx chamava a religião de ópio do povo. Ele queria dizer que a religião, ela tem um efeito alucinógeno, que ela te ceda, e aí você não vê os problemas. Eles continuam ali, mas a religião te ceda. Karl Marx acertou em relação à falsa religião. A falsa religião é exatamente assim mesmo. Ela provê essa sensação de esperança que te aniquila o entendimento em relação à realidade. A falsa religião faz isso mesmo. Algumas pessoas fogem de seus problemas por meio das drogas, outros por meio da cachaça, outros por meio de um culto alucinógeno, de uma mensagem, de uma pregação alucinógena, que fala aquilo que ele quer ouvir e não ataca o seu problema. Tentar, então, buscar alívio a qualquer custo é uma tentação muito grande, mas só o conhecimento verdadeiro, de fato, provê alívio duradouro e seguro. 2 Timóteo 1,12. Por esta razão sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Eu tenho sofrido, mas eu não me envergonho porque eu sei. Eu sei. Outra passagem bíblica em que o salmista fala assim, né? Eu sei em quem tenho crido e sei que meu Redentor vai se levantar. Eu sei. Tá vendo aqui também, ó? Eu compreendi, aí eu saí da angústia. Eu compreendi, eu tive entendimento. Eu tive entendimento. Então, é assim que o salmista passa da amargura para a serenidade, através da compreensão. Enquanto eu estava lá, eu estava angustiado porque eu era irracional. Eu estava amargurado. Mas agora que eu entendi as coisas, eu consigo lidar melhor com os problemas. Para encerrar, eu vou contar mesmo a minha história, que talvez você já ouviu aqui. Eu também passei por um momento assim, e parecido com o do salmista mesmo, por inveja dos ímpios, que prosperavam, aqueles homens malignos. E eu também. Eu saí do buraco, e foram longos anos, eu saí do buraco justamente através da compreensão, do entendimento. Entendimento do quê? Os mesmos dos salmistas. Do salmista aqui, os mesmos. Mas foi através do entendimento. Compreensão de quem Deus é, de que eu era pecador, enfim, foi através da compreensão. Eu entendi que eu era maligno, eu não merecia coisa nenhuma. É verdade, os ímpios lá têm tido isso, isso e aquilo outro, eles não merecem, mas eu também não mereço, então tá em paz. Enfim, foi através do entendimento. O entendimento me livrou de um longo período de angústia. Entendimento, conhecer a Deus, conhecer a nós mesmos, entender o porquê das situações. Ele entendeu e por isso ele obteve alívio. Vamos orar para que Deus nos conceda alívio
e, em primeiro lugar, verdade, conhecimento? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, louvamos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer nas nossas vidas. Pai, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, que possamos conhecer o Senhor a cada dia. O meu povo perece por falta de conhecimento, disse o Senhor. Ó Deus, que nós não venhamos a perecer por nossa ignorância. Ajude-nos, ó Pai. Conceda-nos entendimento da tua santa e bendita palavra. E então, viveremos em paz e seremos fortes diante de todas as adversidades. Fortalece-nos em mais um dia, livra-nos do mal, concede-nos a tua graça onde formos. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Espero vocês aqui amanhã, se Deus quiser. Quer dizer, hoje à noite. Hoje à noite a gente tem vídeo. Deus abençoe.